Olha aí, pessoal, a turma do Estadão, sim, isso aqui é uma coluna do Estadão, coluna de opinião, obviamente, mas tá no Estadão, tá na grande mídia. Esse pessoal percebeu o grande problema que o Lula representa para a economia brasileira neste momento. Aliás, cada vez mais se aprofundando em algo do tipo, coisas do tipo, aliás, são vários pontos que cabem nessa mesma análise aqui, mas eles tratam principalmente do tal empréstimo do Lula, né? Conforme diz a Gleisi Hoffmann, essa expressão eu trato dela em outro tema porque já deu problema para a Gleisi Hoffmann, ela até apagou o vídeo em que ela usa essa expressão, mas fora isso aí, o consignado, tem outros pontos que se encaixam bem nisso aqui, que é o populismo do Lula, que não resolve o problema de absolutamente ninguém, aprofunda ainda mais os problemas econômicos que nós temos experimentado no Brasil, para tentar, numa tentativa do Lula, de retomar o seu capital político, melhorar a sua popularidade ou evitar que ela despenque de uma vez por todas. Então vamos conversar sobre isso, ver essa análise da grande mídia, pontos corretos, diga-se de passagem, o pessoal está acordando para a vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. E, pois bem, qual que é o argumento do pessoal do Estadão nessa história aqui? É justamente o fato de que o governo Lula está dando uma opção para os trabalhadores, primeiro, que já foi capturada pela sua ministra das Relações Institucionais de forma politiqueira e completamente errada do ponto de vista até da ética da gestão da máquina pública, chamando isso de empréstimo do Lula, um absurdo completo. Mas o Lula tá dando uma condição para o trabalhador de pegar um empréstimo com taxas aí de 4, 5% ao mês. Caramba, que absurdo, é um empréstimo consignado. E se você se lembra bem, se você acompanha o meu canal há algum tempo, eu tenho falado disso por aqui. Se você tem acompanhado, você sabe disso sem sombra de dúvidas, né? O grande ponto dessa história é que, originalmente, esse negócio desse empréstimo aqui, que já está concebido há muito tempo, era para substituir o saque aniversário do FGTS. Olha que absurdo, porque isso aqui obriga o trabalhador a pagar dinheiro para banco. Em muitos casos, um valor exorbitante. Tem aí print de simulação da pessoa pegando 30 mil reais e tendo que pagar... Nossa, que escândalo na minha rua, meu Deus do céu. E tendo que pagar aí 83 mil reais no final das contas para o banco. Bancos, inclusive, oferecendo mais parcelas do que solicitado, porque com uma taxa de juros dessa, quanto maior no tempo for essa dívida, melhor para os bancos. Eles captam dinheiro numa taxa muito menor, emprestam a taxa muito maior, um lucro violento para eles. Então o pessoal coloca aqui a respeito dos contratos, das solicitações, né? Enfim, os dados que a gente já conversou em outros vídeos e tudo mais, explica o funcionamento que o público-alvo desse consignado seria o pessoal com carteira assinada, né? Os empregados domésticos e coisas do tipo aqui e tudo mais, né? Que pagam hoje já taxas mais elevadas quando pegam um empréstimo consignado, né? E aí essa nova linha aqui permite usar até 10% do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia. No caso de uma demissão, a multa rescisória se aplicaria, né? Então, eles perguntam aqui, a pergunta de R$1 milhão, ou sei lá quantos bilhões isso aqui vai custar no fim das contas. Por que não libera o dinheiro do FGTS para o trabalhador? Se a ideia é tirar o trabalhador do enrolo, da forca, porque sim, tem muita gente endividada. Ah, mas não vale a pena você pegar esse empréstimo, esse consignado para quitar o empréstimo. Vale, tem consignado que tem taxa maior que isso. Às vezes a pessoa está enrolada com cartão de crédito, que aí a taxa é incomensuravelmente maior, o rotativo do cartão. Nesses casos extremos, vale a pena sim se endividar nesse tanto aí, 60% a 80% de juros ao ano, para quitar uma dívida que, sei lá, cartão 200% ao ano. Então parece valer a pena no fim das contas, por pior que seja o cenário. É que tem gente que está muito na lama financeira. Agora, não seria ainda melhor possibilitar ao trabalhador ter acesso ao FGTS dele para quitar essa dívida sem ter que pagar nada, sem ter que dar pedágio para o banco, porque fica no ar o sabor, o gostinho, a impressão de que o Lula está querendo beneficiar os seus amigos banqueiros nessa história, porque não tem outra explicação.
libera o diabo do FGTS para o trabalhador pegar esse valor, ainda que seja nessas condições, 10% do FGTS você vai lá e pega. O saldão do Lula do FGTS, 10% liberado para você pegar. Beleza, já daria um alívio grande para o trabalhador, sem sombra de dúvidas. Mas não tem que envolver os bancos nessa história com uma taxa de juros que algumas projeções colocaram aí, né, algumas simulações, 5,5% ao mês. É um absurdo completo isso, usando como garantia um dinheiro que é do trabalhador e que ele não pode pegar, que é o FGTS. Mas o problema não para aí, a coisa vai muito além. Se você somar esse programa com uma série de outros programas também, que são colocados aqui até pelo pessoal do Estadão aqui, de forma geral, você tem uma bola de neve inflacionária, né? Eles tratam aqui, por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, que eu já falei aqui no canal, não tem a menor condição de isso ter uma compensação equivalente ao que vai ser conseguido aí em matéria de... vai ser sofrido pelo governo em matéria de renúncia fiscal. O governo está subestimando a renúncia fiscal e está superestimando a quantidade de compensação em outros impostos que nem se sabe se serão aprovados pelo Congresso Nacional de fato. Isso vai representar mais dívida, vai representar uma bola de neve fiscal que vai causar mais inflação no fim das contas, né? Também tem aqui a criação de uma faixa estendida do Minha Casa Minha Vida para o pessoal da classe média e tudo mais. E o grande objetivo do governo Lula é manter a simulação, a farsa, a falcatrua de que há um crescimento econômico. Isso está acontecendo, o PIB está crescendo e tudo mais. É tudo que o Lula queria, chegar no final do ano com um PIB de 3% de novo nessa faixa, sendo que as projeções estão abaixo de 2%. Hoje, mais ou menos o que aconteceu no ano passado, então. Só que ele só vai conseguir apresentar esse número imprimindo muito dinheiro, fomentando um consumo sem qualquer tipo de lastro na produtividade, o que vai pressionar demais a inflação. Já tem feito isso de forma geral, só vai manter esse fenômeno, retroalimentar o problema e fazer com que a economia brasileira fique ainda mais depauperada, fazendo com que os esforços do Banco Central às custas da economia brasileira, porque ninguém quer uma taxa de juros tão alta assim, fazendo com que esses esforços sejam completamente inúteis. Tudo para quê? Para salvar a imagem política do Lula, é claro. Ele está só de olho na reeleição, conforme o pessoal do Estadão coloca, inclusive, né, eles falam desses riscos que são ignorados completamente pelo governo Lula. Para mim isso é crime fiscal, crime de responsabilidade fiscal. Ele tinha que ser penalizado pelo Congresso Nacional só por tratar a economia nesses termos, mas o Brasil você sabe como é que é, a oposição você sabe como é que é, enfim, ele vai de fato quebrar o Brasil. O pessoal aqui do Estadão coloca, né, que ainda que ele seja reeleito em 2026, é ele que vai ter que arcar com esse problema. O próximo presidente vai pegar uma bomba gigantesca, vai ter que lidar com um país recessionário, sem sombra de dúvidas, mas o Lula não tá nem aí, o cara é viciado em poder, ele vai querer a todo custo continuar nessa tentativa de se manter no poder, de se agarrar ao poder às custas da economia brasileira, às custas de todos nós. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.